Olá, eu sou o Rogério e esse é a Hora do Pesadelo. Pô, às vezes o podcast vem no automático assim, mas é o canal A Hora do Pesadelo, onde a gente fala sobre o universo do terror aí, nas séries, filmes, na TV, produções. É terror, é isso, é nóis, falando coisa boa e coisa ruim. Inclusive, falando em coisa ruim, há umas 2 semanas atrás eu vim aqui e eu acho que eu despejei meu ódio, sabe? Eu acho que a melhor maneira que eu posso falar pra vocês, eu coloquei tudo pra fora daquela desgraça do Popeye, né? Ruim em todos os sentidos, com história ruim, com personagens ruins, com... E aí, enfim, se vocês não assistiram, vai aparecer no card aí, vai estar na descrição pra vocês assistirem lá o meu vídeo, não o filme do Popeye. Fica a recomendação pra vocês. Só que hoje não. Hoje vamos falar de coisa boa. Hoje vamos falar de Tech Pix. Beleza, É muito cara. meme dos anos 90, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente vai falar de filme bom. Tem seus pontos? Tem. Eu vou dividir, inclusive, aqui entre fatores positivos e fatores negativos. Os fatores negativos têm ali coisas que para algumas pessoas podem incomodar demais. Mas, no geral, eu quero falar pra vocês de coisa boa hoje. Eu quero falar pra vocês de um filme que eu gosto muito. Que eu acho que as pessoas que ainda não assistiram gostam de um terror, gostam de um sci-fi, gostam, assim, de, sabe... Eu pronunciei sci-fi corretamente? Pronunciei, né, Das? Gostam de um terror cósmico, filme bom. É um filme assim que quando eu assisti, eu confesso que eu tive aquele impacto, porque uma criança assistir esse tipo de filme é um tapa na cara, né? Mas é um filme que me abriu a cabeça pra, tipo, um dos filmes que me fez entender. Pô, eu gosto disso, eu gosto de terror, eu gosto de filme... Esse filme aí, sabe? Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o Enigma do Horizonte. E já entrando assim na estrutura do vídeo, é um review, talvez é um review classic, porém, esse filme em específico, ele merece que depois eu, Daz e o Marcelão, a gente faça junto aqui um Café com Pesadelo para explorar mais ele. Então eu não vou fazer igual a gente faz, que é até um ponto que a gente tá melhorando, mas eu não vou fazer igual a gente faz nos reviews, que a gente apresenta uma parte, dá o contexto do filme sem entrar em spoilers, e depois entra em spoilers e conta toda ali a narrativa do filme, a história do filme. Não vou fazer isso. Esse vídeo aqui ele vai ter spoilers, então já fica o aviso. Se inscreva, senão alguma criatura cósmica, sei lá, que bicho aí vai aparecer na sua casa e vai levar a sua casa inteira, entendeu? Então se inscreva, curta esse vídeo, deixa lá nos comentários aí qual filme você quer que a gente fale aqui nos nossos reviews, reviews classics, reviews tradicionais, reviews nacionais, ou sobre qual vertente ou qual ponto do universo do terror você gostaria que a gente fizesse um vídeo especial aqui. Vai ser um prazer, a gente tá muito nessa de criar conteúdo para os nossos inscritos, criar conteúdo dentro do que os nossos inscritos procuram, e as suas sugestões nos comentários vão enriquecer muito o canal. O Enigma do Horizonte é um filme de 1997, ele é dirigido pelo nosso querido Paul Anderson. Sabe quem é, né? Eita! Muito antes dele ser o Paul Anderson de Resident Evil e até de Alien vs Predador. Para vocês que não sabem, o Paul Anderson fez o melhor Mortal Kombat que existiu. Se o Daza não concorda com isso em algum momento, agora já tá me zoando ou colocando alguma coisa, ou tá fazendo algum absurdo na edição. Mas pra mim é o melhor Mortal Kombat que ele fez. É impressionante. Depois de fazer esse filmaço que é Mortal Kombat, que um dia também vai ter uma review e um Café com Pesadelo e qualquer coisa aqui no canal, ele ganhou a oportunidade de escolher entre fazer o primeiro filme dos Vingadores, não, tô louco, primeiro filme dos X-Men, agora sim, que aí quem foi lá e fez foi o Bryan Singer, acho que é isso, né? Ele não escolheu os X-Men, e aí ele poderia fazer um filme de terror, simplesmente isso. Ele falou, não, vou fazer um filme de terror, e foi lá. E aí ele escolheu o Enigma de Horizonte, que é criado pelo, deixa eu aqui pra não errar a pronúncia do nosso amigo, que senão o Daza vai colocar Fisk aqui na tela, que é o Philip Eisner. O Philip Eisner já é um roteirista, um criador, um autor aí de várias obras. Em outro momento aqui a gente vai falar sobre ele. E ele criou essa história basicamente para ser uma casa do terror no espaço. Só que para não ficar idêntico a Alien, ele pensou, preciso de referências diferentes e referências das quais eu gosto. E aí ele foi lá, pegou Solaris, pegou Iluminado e pegou Hellraiser e fez esse negócio que é praticamente o filho de Hellraiser e Alien no espaço. Ele pegou toda aquela atmosfera de uma nave espacial, aquela coisa sombria que você encontra no Alien, colocou uns personagens despirocados, malucos das ideias, igual você vê no Iluminado e no Solaris também, enfim, e colocou aquela coisa Rua Augusta, Dark, do Hellraiser, assim, sabe, um negócio meio puxado, sabe, aquele terror com roupa de couro, muito sangue,
coisas deformadas, aquela coisa sombria que vocês sabem que tem no Hellraiser, e nasceu o Enigma do Horizonte. Agora contextualizando um pouco da história pra vocês. Aí eu vou entrar nos fatores negativos, daí tem aqueles pontos que eu vou explicar pra vocês que talvez para algumas pessoas faça diferença, e daí eu vou entrar nos pontos positivos, e aí, enfim, e aí eu vou ligando a história aqui pra vocês, tá? Ele erra na história ali porque ele fala que em 2015 a gente já vai estar com uma tecnologia suficientemente avançada para mandar pessoas para o espaço, para colonizar o espaço e tudo mais. Em 2032 a gente já vai ter aí as civilizações se comunicando e dominando o espaço. É roupa caramba, né? Porque é 2025 e a gente tá nessa merda que tá aqui falando de jogo do Tigrinho, que vocês sabem, né? Mas enfim, num outro universo, numa outra dimensão aí, no mundo paralelo do nosso, a humanidade evolui aí a ponto de ter tudo isso que eu comentei com vocês. Eles criam um posto avançado na Lua, onde é tipo uma base ali para cuidar das coisas interplanetárias. E em Marte eles têm uma exploração de mineração. Além disso, eles estão tipo avançando a exploração do universo. Com isso surgem tecnologias que possibilitam essa viagem num tempo mais curto, né? Essa famosa viagem aí acima da velocidade da luz, com saltos, com tudo que você já viu aí em Star Trek e outras coisas, entendeu? Ah, uma coisa que é legal de mencionar, que vai fazer a gente falar no futuro aqui de O Enigma do Horizonte de novo, é que o criador também tem, só que isso ele publicou muito tempo depois, algumas pitadas, algumas referências de Warhammer 40 mil? É assim que fica a tradução no Brasil? Enfim, que é uma série que está sendo produzida lá pelo Henry Cavill, lá pela Amazon, que logo logo vai estar estourando, que eu acho que é o principal jogo, o principal game de batalha espacial, enfim, explicando bem a grosso modo, mas vocês depois me zoam lá nos comentários, lá ou explicam melhor do que eu lá nos comentários. E isso também tem essa referência para esses saltos pelos buracos negros do espaço e tudo mais, que é mais ou menos o que acontece. Na trama, nós acompanhamos uma equipe, que é uma equipe que tá com uma... Eu não lembro bem o que eles iam fazer em Neturno, mas eles estão com uma viagem programada ali. Nesse momento, surge uma nave, que eu também vou ler para não errar a pronúncia aqui, não aparecer o Fisk, mas eu acho que vai aparecer, que é a Event Horizon. É uma nave que dentro dos estudos no passado, que desses saltos de tempo, né, que eles usavam aquela última faixa de luz entre os buracos negros, ela sumiu, simplesmente sumiu, e ela foi dada como desaparecida, perdida, e ela surge nesse momento que eles estão com essa viagem programada para Netuno. E aí eles passam a ter que tentar entender o que essa nave ressurgiu, o que aconteceu com ela, onde ela tá. E aí nós acompanhamos dois personagens, tem toda a tripulação ali, só que eu vou focar nesses dois personagens principais, que é o Lawrence Fishburne, que é o nosso querido Morpheu de Matrix. Eu vou chamar ele de Morpheu aqui, que vai ficar mais fácil, porque o nome dele é Capitão Wheeler. Não, dá pra chamar ele de Capitão Wheeler, também é mais fácil. Capitão Wheeler Morpheu. E o nosso Sam Neill, que é o nosso... Sam Neill, falei certo? Falei. Que é o nosso amigão lá de Jurassic Park e também de A Profecia, vocês estão ligados, né? O Sam Neill é o Dr. William. Bom, acompanhamos ali o Capitão Wheeler e o Dr. William, que é o Sam Neill e o Lawrence Fishburne, e eles estão meio que já tentando entender. Só que é claro que o Dr. William tem algumas coisas ali já que depois vocês vão entender que ele já estava meio que sabendo daquilo, que ele já estava interessado na Eita, vou falar na nave que apareceu de novo lá. Vou ficar errando o nome aqui, Daza, me ajuda aí, cara. Também não me extrapola. Que é isso, meu filho? Calma. Eles seguem a viagem deles e seguem até essa nave, e aí vai que vai. E aí quando eles chegam nessa nave, toda a trama começa a girar ali, porque a nave, ela tá possuída por uma entidade cósmica. E isso aí, assim, esse é o Lovecraft puro, sabe? É o horror cósmico que vocês vão ver tão puro assim, vocês vão ver muito pouco. Hoje em dia nós temos boas obras, como The Void, como até o Abraço de Mãe, como... Tem boas obras, porém o horror cósmico é sempre aquela coisa muito misteriosa, que quando ele surge com aqueles monstros horríveis, com aquela coisa, sabe, aquela coisa assim pesada, mas não é tão escancarada assim, cosmicamente falando, como no Enigma do Horizonte. Então basicamente a nave foi possuída por essa entidade cósmica, e aí ela começa a afetar os tripulantes da nave, inclusive, principalmente o Dr. William, que é aquilo que eu falei pra vocês, ele já tinha coisas escondidas do que ele queria fazer nessa nave. E aí a nave vai afetando e vai proporcionando pra nós aquele terror gostoso, aquela coisa cabulosa. E aí eu vou entrar nos pontos positivos, parte dos pontos positivos, porque eu vou encerrar também com outra parte dos pontos positivos aqui. A atmosfera do filme é excelente, na minha opinião, assim, eles conseguem criar um ambiente que ele traz aquela sensação de tipo um lugar foda, um lugar tenso, um lugar frio, sombrio e perigoso,
Tem muito dessa coisa pra quem gosta de Alien, daquela nave, aqueles equipamentos, aquela coisa toda sci-fi maluca, sabe? Perigosa e sombria. Uma coisa que eu queria comentar é que, pra se basear na atmosfera e nos detalhes e em alguns parâmetros da nave, eles usaram arquitetura gótica. Então eles chegaram a escanear algumas igrejas góticas, algumas referências assim de arquitetura gótica para dar esse simbolismo. E vocês vão encontrar muito de simbolismo religioso no filme inteiro, porque tem corredores que parecem assim o formato de um caixão, o formato de uma cruz, tem posições que os atores ou que as criaturas que vão aparecer ao longo do filme fazem que são totalmente referências religiosas, aquela coisa meio demoníaca, diabólica que vocês vão entender, sabe? Mas ao mesmo tempo assim, é uma coisa que os personagens não sabem bem com o que tá lidando, que é uma entidade cósmica, é algo que eles nunca, em momento algum, acharam que iriam interagir ou que existia. Então é bem interessante essa parte da atmosfera. É bem interessante o jogo de câmera que o Paul Anderson consegue fazer aqui, sabe? Tem alguns momentos que ele persegue o personagem ali que são muito bem feitos. E assim, o que eu quero destacar também, de ponto positivo, a maneira como eles conseguem, eu vou entrar nos pontos negativos aqui, vocês vão entender o porquê também, mas é a maneira como eles conseguem fazer os personagens ficarem incríveis, assim, sabe? É aquela coisa grotesca que você fala, porra, é aquela coisa assim... É uma coisa que te dá muito cagaço, mas ao mesmo tempo é uma coisa que te prende, sabe? É uma coisa que te envolve e faz querer ficar vendo aquilo, sabe? É uma coisa nojenta, tem umas cenas assim que o personagem tá todo retalhado do Sam Neill, assim, sabe? Que praticamente ele vira um Pinhead, assim, mas ao mesmo tempo que tá grotesco, tá esquisito, tá feio, sombrio, ainda tá interessante, sabe? Tá tipo, caramba, muito bem feito, sabe? Além de outras coisas que são criadas, até alguns jumpscares que ele consegue fazer assim são legais, sabe? Então ele consegue conduzir toda essa trama junto com a cenografia e ambientação de uma maneira muito interessante, muito mesmo. É um filme que te envolve, é um filme que sabe que é legal, que vai. Agora eu vou entrar nos pontos negativos para vocês que ainda não assistiram, então na dúvida se assistem ou não. Esse filme, ele teve ali um corte bruto, tanto financeiramente falando quanto em tempo. Ele sofreu ali uma bagunça de calendário por causa de Titanic, mas eu não vou entrar nesses pontos aqui, porque senão começa a falar um monte de coisa nada a ver aqui. Mas aí ele mudou a data dele do calendário e antes disso, por causa das questões financeiras, ele já tinha sido um pouco podado. E tem um outro detalhe. Esse filme ele tinha 20 minutos a mais, desses 20 minutos a mais eram cenas mais pesadas. Eram cenas que, principalmente ali pra 1997, o público não entendeu bem. Então teve aquele negócio da galera passar mal, teve aquele negócio da galera, tipo, literalmente cair fora do cinema porque tava aterrorizante demais, grotesco demais, enfim. E aí a distribuidora, o estúdio, decidiu, né, que se eu não me engano é a Paramount, decidiu fazer esses cortes e deixar o filme mais digerível, né, um filme mais aceitável ali, um filme que o público pudesse ser maior mesmo, sabe? Prevendo uma bilheteria maior. E esses 20 minutos fizeram muita diferença, sabe? Então, tipo, falta profundidade em alguns momentos, às vezes a história fica um pouco jogada, tem uns cortezinhos que vocês pegam, assim, que vocês vão pegar, ou que vocês já pegaram, né? Enfim, que dão uma atrapalhadinha no ritmo, dão uma quebrada, você fala, tipo, putz. Tem questões que são datadas, tem questões, assim, que não tem como fugir, se você assistir um filme de 1950, 1960, 80, 90, 2000, tem características que são da época e não tem o que fazer. Isso tira algumas pessoas. Pra mim não é incômodo, até porque eu sou uma criança dos anos 90, então eu entendo muito bem. Mas eu acho que se você não tiver esses problemas de ficar, putz, muitos anos 90, muitos anos 2000, filme preto e branco, você vai assistir, essa parte não vai te incomodar. Algumas pessoas incomodam. Os efeitos, tanto os efeitos práticos quanto os efeitos de CGI, os efeitos digitais, tem horas que eles são muito bons e tem horas que eles são muito ruins. Muito ruins. A ponto assim de você quase ver a tela verde do negócio. Por causa do corte financeiro que eu falei pra vocês e por causa da questão do tempo ter diminuído pra fazer as correções que eles precisavam fazer depois das exibições teste. Então isso acaba afetando, sabe? O designer de produção eu acho que é o que é mais prejudicado por essa questão assim de tipo corte financeiro, corte de tempo, corte na produção como um todo. Enfim. Esses detalhezinhos tiram muitas pessoas da trama, né? Então, tipo, vai ter muita gente que vai falar, porra, não é tão legal assim, tem essas derrapadas. Mas eu acredito que se você gosta de um terror, de uma coisa assim, um trash mais levado a sério, essa coisa de horror cósmico, essa coisa assim, de ficção científica, sci-fi puro mesmo, sabe? Que é o espaço, com tecnologia no futuro e tal, vocês vão gostar muito.
E aí eu volto pros pontos positivos. Esse filme, pra mim, ele é um negócio bem feito, na minha opinião. Mesmo com todos esses detalhezinhos negativos, ele é um filme que é muito bem construído. Ele é um filme que te envolve. É o que eu tô falando desde o começo desse vídeo. Ele é um filme, é um terror que te prende ali, que te fala, eu quero ver onde que vai dar isso. Eu quero ver que merda que vai ser esse Dr. William contra esse Capitão Miller aí e o que vai acontecer. E, tipo, o que é essa entidade cósmica? O que vai acontecer com as pessoas da nave, o que vai acontecer com aquela nave, o que mais tem naquela nave, e aí aquelas outras coisas, menções que começam a acontecer, referências religiosas. Isso é muito interessante do filme, por isso eu recomendo muito. Eu acho que é um filme assim que provavelmente logo vai vir uma nova versão dele, vai vir conteúdos adicionais falando sobre ele e tal. Nós aqui do A Hora do Pesadelo com certeza vamos falar muito sobre ele, até por isso que eu mencionei pra vocês aí que logo vai ter o Ash, depois vai ter a série do Warhammer e tudo mais. Com certeza a gente ainda vai falar muito dele aqui, então fica a minha recomendação pra vocês. Coisa fina, coisa boa. Filé pra vocês. Vão, que não tem erro. E não confundam com o Enigma de Outro Mundo, que é outra coisa muito boa, que vocês também não vão se arrepender, mas aí tem essas confusõezinhas assim, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no A Hora do Pesadelo, se inscreva, senão eu já falei, essa entidade cósmica do mal vai aparecer na sua casa, o que ela fez na nave vai ser pouco com a sua casa. Vai ser muito pouco. Deixa lá nos comentários todas as sugestões para temas, para filmes, para séries, do que você quer que a gente fale aqui. Também deixa a sua sugestão de conteúdo aqui na internet, aqui no YouTube, que vocês acham interessante discutir sobre o universo do terror. É algo que a gente está procurando fazer muito aqui no canal também. E é isso. Se você perdeu os últimos vídeos, eles estão aparecendo aqui do meu lado. E tamo junto.